você já esteve em uma situação onde você precisou provar ali o resultado do seu produto ou do seu serviço e você não sabia como, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar como pedir depoimento assertivamente para o seu cliente. Então eu te convido a pegar papel e caneta, entra aí, sinaliza o sininho e compartilha com alguém que você acha que também precisa entender um pouquinho e como esse vídeo pode ajudar o seu amigo empreendedor. Percebi o quanto é difícil da gente provar ali o resultado do nosso trabalho. Teve um dia que eu estava na reunião do BNI, que é um grupo de network internacional que eu participo, e aí numa das reuniões, uma das pessoas na apresentação dela colocou vários depoimentos do cliente dela. E aí eu comecei a perceber o quanto aquilo realmente validava aquela pessoa, criava uma credibilidade, porque tinha tantas outras pessoas de cidades diferentes, de hierarquias diferentes e onde elas estavam falando que aquele empreendedor conseguia resolver ou ajudar ela naquele determinado momento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Quando a gente tem um depoimento falando do nosso negócio, alguém validando aquele nosso trabalho, aquele nosso produto, aquele nosso serviço, automaticamente a gente consegue passar uma credibilidade muito maior daquilo que a gente faz. Então, hoje quando você consegue validar aí um depoimento, por exemplo, dentro das redes sociais, você consegue ganhar um engajamento ali do seu público muito maior. Você consegue realmente fazer com que aquela pessoa que já te conhece, que veio de uma indicação ou que nunca viu você e tá procurando ali nas redes, ela vê aquele depoimento do serviço ou do produto que você prestou, ela ganha ali uma credibilidade, uma confiabilidade naquilo que você faz. Um dos exemplos aí que a gente pode citar é nós mesmos. Quando você é ali como consumidor, sem ser empreendedor, falando de você como consumidor, você vai pesquisar sobre algo dentro das redes sociais. Você não vai procurar ali saber o que as pessoas estão falando dela? Quando você vai num restaurante diferente ou você entra ali no iFood para pedir comida, você não olha a avaliação daquele restaurante, se a entrega é rápida, se ela veio quentinha, se realmente as pessoas gostaram de comer e realizar aquela experiência. Então, quando a gente traz para o nosso universo empreendedor e a gente coloca o nosso cliente ali na ponta, ele também quer entender e saber isso do nosso negócio. Se realmente o nosso negócio entrega o que a gente promete, se realmente você aí tem uma boleira, ela tem aquele bolo que realmente ele é gostoso, ele realmente satisfaz ali a expectativa daquela pessoa que está comprando, e assim com tudo, seja com produto, seja com serviço. Quando a gente tem as pessoas falando e validando de nós mesmos, automaticamente a gente cria uma credibilidade. E hoje dentro das redes sociais é 100% validado dessa forma. Então quando você consegue ter esse depoimento do seu cliente e o cliente ele faz esse depoimento para você de uma forma espontânea, isso é super validado, porque já aconteceu comigo. Uma vez eu estava conversando com um cliente e aí fui ali olhar as redes dele, ele, Tati, dá uma olhada aqui nas minhas redes. E aí eu comecei a ver os depoimentos do cliente dele. E aí era extremamente forçado, parecia que ele tinha... Aí eu falei para ele, mas peraí, como que você conseguiu esses depoimentos do seu cliente? Ele, Tati, eu liguei para o meu cliente e falei, oi, tudo bem, você pode gravar um depoimento para mim? E aí aquele depoimento ele tava, não era que era falso, mas aquele depoimento ele não passava uma verdade daquele produto. Por que não passava aquela verdade? Pela forma com a qual ele solicitou aquele depoimento. Então, quando você vai pedir um depoimento para o seu cliente, você tem que saber o momento de pedir esse depoimento, como você vai pedir esse depoimento, o que você vai pedir para que ele grave ou fale. Então, tem todo um contexto para que aquele depoimento ele realmente fique
sincero. E aquela pessoa que está do outro lado assistindo aquele depoimento, ela realmente se conecte com aquilo. Hoje você ter depoimento é uma prova social extremamente grande. E aí é provado já que mais de 70% ali das vendas, elas vêm também do depoimento do cliente, dessa validação. Então os estudos, eles já mostram isso, que realmente quando você tem ali o outro falando de você, uma pessoa te indicando, automaticamente você acaba vendendo mais, você acaba fidelizando mais o seu produto ou o seu serviço. Se você parar para pensar, as indicações, elas começam dessa forma. Quando alguém chega até você através de uma indicação, automaticamente alguém já utilizou o seu produto ou o seu serviço, gostou e indicou para aquela pessoa. E aí, se aquela pessoa que vem, ela também gostar, automaticamente ela vai indicar para outras pessoas. Então, o depoimento dessas pessoas é extremamente importante e relevante. E aí eu vou te trazer aqui um exemplo. Tem negócios que é muito mais simples e fácil de você pedir um depoimento. Por exemplo, você leva o seu cachorrinho para tomar um banho no pet. E aí você gostou, adorou, o seu cachorrinho saiu cheiroso, ele tomou banho quietinho, animadinho. Você vai identificar isso e você vai poder fazer um depoimento para aquele pet. E isso é tranquilo, qualquer pessoa faz um depoimento para um pet. Mas, por exemplo, você pega lá a Kátia Damasceno. Não necessariamente todas as mulheres ali que passaram com ela de alguma forma ou que aprenderam algo com ela vão se sentir à vontade de estar colocando isso na rede. Mas, Tati, eu trabalho com isso, como que eu vou pedir? Eu trabalho lá com sex shop. Como que eu vou pedir para aquela mulher que comprou determinado produto faça um depoimento para mim? E aí existem formas de você fazer isso. Nesse caso, talvez ela realmente não se sinta à vontade de ligar lá a câmera e sair falando a respeito do produto, mas ela pode trazer num contexto diferente, como: depois que eu passei ali com a Kátia, eu tô muito mais feliz com meu marido, a nossa relação ela melhorou muito, ou o meu parceiro tá muito mais contente comigo, a gente tá se tratando muito melhor. Então existem várias formas daquele determinado produto ser mais invasivo, mas nem por esse motivo você vai perder a oportunidade de ter um depoimento do seu cliente. Então é só a forma com a qual você vai estar pedindo aquilo. Um outro exemplo também é o WhatsApp. Você pode pedir um depoimento escrito ou um depoimento escrito pelo WhatsApp. Mas a pessoa não quer se identificar. E aí você tampa ali o rostinho dela, mas você tem aquela prova social que é extremamente válida e necessária, gente, dentro das redes sociais. Então você tem ali uma outra pessoa te validando num depoimento escrito, não necessariamente só o vídeo. Claro que um depoimento em vídeo, ele engaja muito mais, ele é muito mais incrível porque a outra pessoa, ela tá tendo a oportunidade de assistir o outro falando. Mas dependendo do modelo de negócio, para você não ficar sem o depoimento, você tem a possibilidade de pedir ele escrito. Então tem várias formas que você pode estar trabalhando para realmente conseguir que aquele depoimento seja validado dentro das suas redes, para que você realmente consiga trazer esse depoimento para os seus negócios. Você não vai utilizar ele só dentro das redes. Quando você tem depoimento do seu cliente, você consegue utilizar numa apresentação para outro cliente. Então, eu tô indo fazer uma apresentação comercial. Hoje eu sou comercial aqui da empresa, então quando eu vou levar uma apresentação comercial, eu levo o depoimento, porque eu tenho depoimento de clientes e aquilo ajuda a converter a venda, porque eu tô validando. Você pode levar isso numa apresentação que você vai fazer em um grupo de network que você apresente. Então você pode levar um depoimento de outras pessoas falando, numa palestra. Então, assim, o depoimento, ele não é só válido para as redes, ele é válido para N benefícios e N formatos do seu negócio, que você tendo esse depoimento, você consegue atrair muito mais clientes e automaticamente converter muito mais. Tanto que, você pode ver aí na própria internet, tem vários estudos falando que o depoimento é um dos principais gatilhos mentais para você postar ali, que realmente dá resultado, que realmente leva o outro à ter ação. E aí, se você parar para pensar,
Quantas vezes você já comprou algo de alguma empresa que você ainda não conhecia o trabalho dela ali, você não conhecia ninguém que tinha consumido aquele produto ou serviço, mas você viu tanta gente falando bem e aí você foi lá e consumiu. Vou dar um exemplo aí, mulherada. Creme de celulite, gente. Quem nunca comprou um creme de celulite? Você não conhecia ninguém que tinha usado aquele creme para celulite. Você não conhecia ninguém, mas você viu tanta mulher falando que aquele creme de celulite ajudou, que você foi lá e comprou o creme de celulite. Então, é esse tipo de gatilho que a gente, como consumidor, tem, esse tipo de atitude que nós como consumidores temos, que a gente tem que trazer também para dentro do nosso negócio, para o nosso modelo de negócio, para que outras pessoas também se interessem a consumir de nós. Bom, legal, Tati. Agora eu vou trazer para você aqui o como. Como você pode aí pedir esse depoimento. Eu vou te explicar isso em 3 passos. A primeira fase é você entender se aquele momento é realmente um bom momento para o depoimento. De que forma? Pô, você acabou ali de fazer uma reunião, ou o cliente acabou de te mandar ali um áudio falando que realmente aquele produto ou aquele serviço realmente ajudou ele, atendeu a expectativa, realmente atendeu ele naquela necessidade. Então, pô, ele está no momento onde ele está se sentindo grato a você pelaquela prestação de serviço, ou por aquele bolo que ele comprou e ficou incrível, e aí o filho dele amou, então ele conseguiu agradar aquela criança. Então, você conseguiu semear naquela pessoa um sentimento de gratidão por você, por aquilo que você fez. Então, esse já é um ótimo momento para você solicitar esse depoimento. E esse é o momento exato de você pedir. Mas, Tati, quando não é o momento de você pedir? E aí você tem que entender esse time também. Quando o seu cliente ele não tá numa semana legal e você já entendeu isso, ou ele pontuou alguma coisa que desagradou o seu trabalho, a sua execução naquele momento, então também não é o momento de você pedir. Então o feeling profissional seu ali daquele momento conta muito, porque nós somos seres humanos. Então tem semanas que por mais que eu tenha gostado ali, esteja gostando do seu trabalho, eu tô com um problema pessoal, eu tô com um problema dentro da minha empresa, então eu não tô legal para fazer um depoimento, então eu tô em fechamento. Então assim, você tem que entender esse time. E aí uma coisa, né, gente, que é extremamente importante, empatia, que eu sempre falei ali. Então, sempre quando você for falar ali com seu cliente, você vai perguntar se ele tá bem, como ele está, como está a semana dele, a empresa dele, como que tá naquela semana, se tem algo além daquilo que você entregou, que ele te contratou, seja um produto ou um serviço, se tem mais alguma coisa que você possa agregar para ele ou ajudar ele naquele momento. Então isso é tudo um feeling que você como empreendedor precisa entender antes de sair pedindo depoimento. Igual, por exemplo, eu falei do bolo. E aí eu falei, pô, a pessoa fez o bolo, adorou, mas você não vai pedir um depoimento para ela no meio da festa, porque às vezes a pessoa tá animada ali e aí no meio da festa ela mandou, ai, meu filho adorou, obrigada por ter feito o bolo, por ter feito a data tão incrível. Nesse momento você não vai mandar para ela, ai, que legal, você gostou, então grava um depoimento para mim. Gente, não é o momento. Ela tá ali curtindo, ela já ficou grata a você, aquilo não vai passar. Quando acabar a festa no outro dia, ela vai continuar grata a você, porque você ainda continuou proporcionando um momento bom para ela. Então você precisa ter um pouco desse time. Então agora eu vou ensinar para vocês o segundo passo, que é como pedir esse depoimento. E aí, ainda usando aí o exemplo do bolo, e aí você, empreendedor, utiliza isso para dentro da sua empresa. Então, utilizando aí o exemplo do bolo, você tem que pedir isso no momento, pô, no dia seguinte, onde a pessoa já ficou ali grata a você, e aí realmente ela tá com aquela sensação de gratidão, de festa feliz, do filho contente, das pessoas falando ao redor dela. Poxa, onde você comprou esse bolo? Esse bolo foi maravilhoso, o bolo que eu comi na festa. E ela trazendo esse feedback para você, é hora de você ir lá e falar para ela, poxa, legal, será que você consegue me ajudar? Você conseguiria gravar um vídeo falando isso para que eu consiga divulgar nas minhas redes e levar isso a mais pessoas. Então é meio que dessa forma que você vai pedir, mostrando para ela a importância daquele depoimento, que você não quer só aquele depoimento para você largar ele jogado lá ou para o seu ego inflar. Não é isso. Você quer um depoimento para você conseguir de fato crescer a sua empresa e que aquela pessoa que acabou de
consumir ali, no caso, aquele bolo, ela é uma peça-chave fundamental para que isso aconteça, porque ela foi beneficiada com aquele seu produto ou serviço. Então, ela tá grata a você. Então, se ela puder fazer aquele depoimento, automaticamente mais pessoas vão poder usufruir daquele benefício que você também proporcionou para elas. Um exemplo disso é a maratona de negócios também. Quantas pessoas já foram na maratona, aprenderam, fizeram network, tiveram um dia excelente ali de negócios, e aí ao final do dia eu sempre peço a elas para que elas consigam me mandar esse depoimento contando um pouco da experiência delas naquele dia, para que eu aqui consiga passar isso para outras pessoas, para que eu consiga trazer a experiência do evento para outro empreendedor, para que aquele empreendedor consiga melhorar o financeiro dele, porque ela foi até lá e assistiu uma palestra falando de finanças, ou uma palestra de vendas, ou uma palestra de marketing, e aquilo vai agregar automaticamente dentro do negócio dela. Então, para que eu consiga passar isso para mais pessoas, para que mais pessoas entendam e sejam gratas, eu vou lá e peço para ela. E aí, de que forma que eu peço? Ah, você pode fazer um depoimento para mim, para eu colocar lá na maratona? Não! Eu falo para ela, você gostou da experiência que você viveu hoje? Essa experiência, ela agregou na sua vida, no seu negócio, ou depois de algum determinado tempo, quando eu vou pedir esse depoimento, você aplicou isso no seu dia a dia? Deu um resultado legal? Pô, Tati, foi legal, sou super grata à maratona. Eu comecei a empreender lá na maratona, então eu fui lá e aí de lá eu comecei a conhecer outras pessoas, eu fiz relacionamento. Pô, que legal. Será que você poderia então me contar isso pra mim em formato de vídeo? Para que eu possa contar isso nas redes da maratona e trazer outras pessoas. Então você, empreendedor, tem que pensar a melhor maneira aí de você conseguir encaixar isso que eu estou te falando dentro do seu negócio, para você também pedir esse depoimento para o seu cliente. E aí eu vou dar aqui agora uma dica extra. Tati, mas eu já prestei o serviço faz mais de 30 dias e eu tô vendo o seu vídeo só agora. Como que eu faço aí para pedir esse depoimento? Porque eu já presto serviços há anos e eu nunca pedi depoimento para ninguém. Eu posso voltar lá ou eu preciso esperar o meu novo cliente para eu pedir esse depoimento? Não, você pode pedir para aquele cliente que já ficou satisfeito com você. Mas de que forma você vai pedir isso? Do nada? Não. Você vai lá conversar com ele, você vai relembrar ele do quanto aquele seu trabalho, ou aquele dia, ou aquele serviço que você prestou agregou ele positivamente naquele determinado momento. E aí, a hora que você trazer essa lembrança para ele, automaticamente ele vai ficar feliz e grato a você novamente. Pô, é verdade, o meu filho fez aniversário faz 1 ano. Mas poxa, aquele dia foi realmente incrível, ou aquele personagem que eu contratei e aquele personagem foi lindo, ele brincou com as crianças e foi maravilhoso. Então, você conseguindo voltar ao assunto daquele seu serviço com a pessoa, você gera ali a gratidão, o carinho, é realmente o respeito pelo seu trabalho. E aí é nesse momento que você fala, poxa, você poderia me ajudar para que eu consiga atingir mais pessoas? Você poderia gravar falando como que foi aquele dia para você, o quanto aquela experiência agregou, e aí aquela pessoa com certeza vai gravar aquele depoimento, vai encaminhar para você, e aí você vai ter um material realmente sincero para poder ali colocar e divulgar dentro das suas redes. E aí a terceira e última dica aqui de ouro é você utilizar esse material coletado, porque, gente, parece mentira, mas é verdade. Um monte de gente tem vários depoimentos que a pessoa nem entende que é um depoimento, que é a pessoa escrevendo um feedback para ela ali no WhatsApp, e ela acha que foi só um feedback positivo e aí ela fica feliz ali naquele momento, mas ela não propagou aquilo para que outras pessoas vejam. Ela pegou aquele depoimento espontâneo que a pessoa às vezes gravou ali e mandou para ela, e ela deixou guardado ali na gaveta, ela realmente não utilizou. E aí, se você tiver depoimento e você não divulgar ele nas suas redes, na sua palestra, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, enfim, se você não movimentar esse depoimento, ninguém vai saber
o quanto o seu serviço é bom, e aí você tá perdendo venda, porque quando você divulga isso, automaticamente você começa a interagir, as pessoas começam a te enxergar de forma diferente, a sua credibilidade ela aumenta e aí automaticamente a sua venda ela vai acontecer. Seja daquela pessoa que já comprou novamente e que acabou esquecendo um determinado momento que ela comprou de você, porque gente, se você não lembra, as pessoas esquecem. Então às vezes ela, em um determinado momento, ela precisava de um serviço, ela foi lá e contratou você. E aí passou um ano, passou 6 meses, ela não falou mais contigo. Ela esqueceu e aí ela precisou de novo. E aí ela foi procurar outra pessoa que tava o quê? Em evidência. Que tava o quê? Divulgando lá e as pessoas falando dela o quanto ela era boa. Você também era boa, mas ela não lembrou. Porque você não tá ali postando depoimento, ela esqueceu que ela comprou de você. Então ela vai comprar de quem ela tá ouvindo toda hora as pessoas falarem o quanto aquele produto ou serviço é bom. Então essa é a minha dica aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tenham anotado. Para você que ficou aqui até o final desse vídeo e gostou, então eu vou pedir para você aí, ó, curte, compartilha, ativa o sininho aí, manda esse vídeo para alguém que é empreendedor aí, que não tem depoimento também nas redes dele, ou tem vergonha ou não sabe pedir. Então encaminhe esse vídeo para ele. Obrigada, fiquem com Deus, um beijo e até mais.